Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título I. Das disposições preliminares. Art. 1º Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016. Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, b. precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, c. preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. D. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. Art. 6º Na interpretação desta lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Título I. Dos Direitos Fundamentais. Capítulo 1 do Direito à Vida e à Saúde. Art. 7º A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Art. 8º É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016.
Primeiro, o atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária. Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016. Segundo, os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação, no último trimestre da gestação, ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantido o direito de opção da mulher. Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016. Terceiro, os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável e contra-referência na atenção primária, bem como o acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação. Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016. Quarto, incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe, no período pré- e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Quinto, a assistência referida no quarto deste artigo deverá ser prestada também a gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para a adoção, bem como a gestantes e mães que se encontrem em situação de privação de liberdade. Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016. Sexto, a gestante e a parturiente têm direito a um acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato. Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016. Sétimo, a gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança. Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016. Oitavo, a gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e a parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos. Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016. Nono, a atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da puérpera que não comparecer às consultas pós-parto. Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016. 10. Incumbe ao poder público garantir, à gestante e à mulher com filho na primeira infância que se encontrem sob custódia em unidade de privação de liberdade, ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais do Sistema Único de Saúde para o acolhimento do filho, em articulação com o sistema de ensino competente, visando ao desenvolvimento integral da criança. Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016. Art. 8º-A. Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Incluído pela Lei nº 13.798, de 2019. Parágrafo único. As ações destinadas a efetivar o disposto no caput deste artigo ficarão a cargo do poder público, em conjunto com organizações da sociedade civil, e serão dirigidas prioritariamente ao público adolescente, incluído pela Lei nº 13.798, de 2019. Art. 9. O poder público,
as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Primeiro, os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão ações sistemáticas, individuais ou coletivas, visando ao planejamento, a implementação e a avaliação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à alimentação complementar saudável, de forma contínua. Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016. Segundo, os serviços de unidades de terapia intensiva neonatal deverão dispor de banco de leite humano ou unidade de coleta de leite humano. Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016. Art. 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a e manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de 18 anos. E identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. E proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. IV fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. V manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. V acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente. Incluído pela Lei nº 13.436, de 2017, vigência. Art. 11. É assegurado o acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016. Primeiro, a criança e o adolescente com deficiência serão atendidos, sem discriminação ou segregação, em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016. Segundo, incumbe ao poder público fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem, medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016. Terceiro, os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016. Art. 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente. Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016.
Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Redação dada pela Lei nº 13.010, de 2014. Primeiro, as gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para a adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude. Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016. Segundo, os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada. Os serviços de assistência social em seu componente especializado. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, formulando projeto terapêutico singular que inclua a intervenção em rede e, se necessário, acompanhamento domiciliar. Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016. Art. 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil, e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Primeiro, é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 13.257, de 2016. Segundo, o Sistema Único de Saúde promoverá a atenção à saúde bucal das crianças e das gestantes, de forma transversal, integral e intersetorial com as demais linhas de cuidado direcionadas à mulher e à criança. Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016. Terceiro, a atenção odontológica à criança terá função educativa protetiva e será prestada, inicialmente, antes de o bebê nascer, por meio de aconselhamento pré-natal, e, posteriormente, no sexto e no 12º anos de vida, com orientações sobre saúde bucal. Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016. Quarto, a criança com necessidade de cuidados odontológicos especiais será atendida pelo Sistema Único de Saúde. Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016. 5. É obrigatória a aplicação a todas as crianças, nos seus primeiros 18 meses de vida, de protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção, em consulta pediátrica de acompanhamento da criança, de risco para o seu desenvolvimento psíquico. Incluído pela Lei nº 13.438, de 2017, vigência. Capítulo 2. Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. E opinião e expressão. E crença e culto religioso. E ver brincar, praticar esportes e divertir-se. Ver participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação. Ver participar da vida política, na forma da lei. Ver e buscar refúgio, auxílio e orientação.
Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Art. 18a. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014. Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se, incluído pela Lei nº 13.010, de 2014. E castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou o adolescente que resulte em, incluído pela Lei nº 13.010, de 2014, sofrimento físico, ou, incluído pela Lei nº 13.010, de 2014. B. Lesão, incluído pela Lei nº 13.010, de 2014. E tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou ao adolescente que, incluído pela Lei nº 13.010, de 2014. A. Humilhe, ou, incluído pela Lei nº 13.010, de 2014. B. Ameace gravemente, ou, incluído pela Lei nº 13.010, de 2014, C. Ridicularize. Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014. Art. 18b. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso, incluído pela Lei nº 13.010, de 2014. E encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família, incluído pela Lei nº 13.010, de 2014. E encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, incluído pela Lei nº 13.010, de 2014, e encaminhamento a cursos ou programas de orientação, incluído pela Lei nº 13.010, de 2014. E vê obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado, incluído pela Lei nº 13.010, de 2014. V. Advertência, incluído pela Lei nº 13.010, de 2014. Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais. Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014. Capítulo 3. Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária. Seção I. Disposições Gerais. Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária,
em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016. Primeiro, toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 3 meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta lei. Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017. Segundo, a permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017. Terceiro, a manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será esta incluída em serviços e programas de proteção, apoio e promoção, nos termos do primeiro do art. 23, dos incisos I e V do caput do art. 101 e dos incisos IA e V do caput do art. 129 desta lei. Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016. Quarto, será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. Incluído pela Lei nº 12.962, de 2014. Quinto, será garantida a convivência integral da criança com a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional. Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Sexto, a mãe adolescente será assistida por equipe especializada multidisciplinar. Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Art. 19-A. A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para a adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Primeiro, a gestante ou mãe será ouvida pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, que apresentará relatório à autoridade judiciária, considerando inclusive os eventuais efeitos do estado gestacional e puerperal. Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Segundo, de posse do relatório, a autoridade judiciária poderá determinar o encaminhamento da gestante ou mãe, mediante sua expressa concordância, à rede pública de saúde e assistência social para atendimento especializado. Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Terceiro, a busca à família extensa, conforme definida nos termos do parágrafo único do art. 25 desta lei, respeitará o prazo máximo de 90 dias, prorrogável por igual período. Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Quarto, na hipótese de não haver a indicação do genitor e de não existir outro representante da família extensa apto a receber a guarda, a autoridade judiciária competente deverá decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança sob a guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-la ou de entidade que desenvolva programa de acolhimento familiar ou institucional. Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017.
Quinto, após o nascimento da criança, à vontade da mãe ou de ambos os genitores, se houver pai registral ou pai indicado, deve ser manifestada na audiência a que se refere o primeiro do art. 166 desta lei, garantido o sigilo sobre a entrega. Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017, sexto, na hipótese de não comparecerem à audiência nem o genitor nem representante da família extensa para confirmar a intenção de exercer o poder familiar ou a guarda, a autoridade judiciária suspenderá o poder familiar da mãe, e a criança será colocada sob a guarda provisória de quem esteja habilitado a adotá-la. Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Sétimo, os detentores da guarda possuem o prazo de 15 dias para propor a ação de adoção, contado do dia seguinte à data do término do estágio de convivência. Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Oitavo, na hipótese de desistência pelos genitores manifestada em audiência ou perante a equipe interprofissional da entrega da criança após o nascimento, a criança será mantida com os genitores, e será determinado pela Justiça da Infância e da Juventude o acompanhamento familiar pelo prazo de 180 dias. Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Nono, é garantido à mãe o direito ao sigilo sobre o nascimento, respeitado o disposto no art. 48 desta lei. Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. 10. Serão cadastrados para a adoção recém-nascidos e crianças acolhidas não procuradas por suas famílias no prazo de 30 dias, contado a partir do dia do acolhimento. Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Art. 19b. A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar poderão participar de programa de apadrinhamento. Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Primeiro, o apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente vínculos externos à instituição para fins de convivência familiar e comunitária e colaboração com o seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro. Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Segundo, podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 anos não inscritas nos cadastros de adoção, desde que cumpra os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte. Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Terceiro, pessoas jurídicas podem apadrinhar criança ou adolescente a fim de colaborar para o seu desenvolvimento. Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Quarto, o perfil da criança ou do adolescente a ser apadrinhado será definido no âmbito de cada programa de apadrinhamento, com prioridade para crianças ou adolescentes com remota possibilidade de reinserção familiar ou colocação em família adotiva. Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Quinto, os programas ou serviços de apadrinhamento apoiados pela Justiça da Infância e da Juventude poderão ser executados por órgãos públicos ou por organizações da sociedade civil. Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Sexto, se ocorrer violação das regras de apadrinhamento, os responsáveis pelo programa e pelos serviços de acolhimento deverão imediatamente notificar a autoridade judiciária competente. Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Art. 20. Os filhos, ávidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações,
proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Art. 21. O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta lei. Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016. Art. 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Primeiro, não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou o adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção. Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016. Segundo, a condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso sujeito à pena de reclusão contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar ou contra filho, filha ou outro descendente. Redação dada pela Lei nº 13.715, de 2018. Art. 24. A perda e a suspensão poder familiar serão decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art. 22. Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Seção I. Da família natural. Art. 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Art. 26. Os filhos ávidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes. Art. 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça. Seção II. Da família substituta. Subseção e disposições gerais. Art. 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta lei.
Primeiro, sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida, e terá sua opinião devidamente considerada. Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Segundo, tratando-se de maior de 12 anos de idade, será necessário seu consentimento, colhido em audiência. Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Terceiro, na apreciação do pedido levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Quarto, os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Quinto, a colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior, realizados pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da Política Municipal de Garantia do Direito à Convivência Familiar. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Sexto, em se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente de comunidade remanescente de quilombo, é ainda obrigatório, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. E que sejam consideradas e respeitadas sua identidade social e cultural, os seus costumes e tradições, bem como suas instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos por esta lei e pela Constituição Federal, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. E que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade ou junto a membros da mesma etnia, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. E a intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, no caso de crianças e adolescentes indígenas, e de antropólogos, perante a equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá acompanhar o caso. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Art. 29. Não se deferir a colocação em família substituta à pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado. Art. 30. A colocação em família substituta não admitirá transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a entidades governamentais ou não governamentais, sem autorização judicial. Art. 31. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de adoção. Art. 32. Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, mediante termo nos autos. Subseção I da guarda. Art. 33. A guarda obriga à prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Vide Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Primeiro, a guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros.
Segundo, excepcionalmente, deferir-se-á à guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados. Terceiro, a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. Quarto, salvo expressa e fundamentada determinação em contrário, da autoridade judiciária competente, ou quando a medida for aplicada em preparação para a adoção, o deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visitas pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos, que serão objeto de regulamentação específica, a pedido do interessado ou do Ministério Público. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Art. 34. O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente afastado do convívio familiar. Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Primeiro, a inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional, observado, em qualquer caso, o caráter temporário e excepcional da medida, nos termos desta lei. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009. Segundo, na hipótese do primeiro deste artigo, a pessoa ou casal cadastrado no programa de acolhimento familiar poderá receber a criança ou adolescente mediante guarda, observado o disposto nos arts. 28 a 33 desta lei, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Terceiro, a União apoiará a implementação de serviços de acolhimento em família acolhedora como política pública, os quais deverão dispor de equipe que organize o acolhimento temporário de crianças e de adolescentes em residências de famílias selecionadas, capacitadas e acompanhadas que não estejam no cadastro de adoção. Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016. Quarto, poderão ser utilizados recursos federais, estaduais, distritais e municipais para a manutenção dos serviços de acolhimento em família acolhedora, facultando-se o repasse de recursos para a própria família acolhedora. Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016. Art. 35. A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público. Subseção I da tutela. Art. 36. A tutela será deferida, nos termos da Lei Civil, à pessoa de até 18 anos incompletos. Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Parágrafo único. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar e implica necessariamente o dever de guarda. Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Art. 37. O tutor nomeado por testamento ou qualquer documento autêntico, conforme previsto no parágrafo único do art. 1729 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 Código Civil, deverá, no prazo de 30 dias após a abertura da sucessão, ingressar com pedido destinado ao controle judicial do ato, observando o procedimento previsto nos arts. 165 a 170 desta lei. Parágrafo único. Na apreciação do pedido, serão observados os requisitos previstos nos arts.
28 e 29 desta lei, somente sendo deferida a tutela à pessoa indicada na disposição de última vontade, se restar comprovado que a medida é vantajosa ao tutelando e que não existe outra pessoa em melhores condições de assumi-la. Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Art. 38. Aplica-se à destituição da tutela o disposto no art. 24. Subseção IV da adoção. Art. 39. A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto nesta lei. Primeiro, a adoção é medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do art. 25 desta lei. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência segundo é vedada a adoção por procuração. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Terceiro, em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos e os interesses do adotando. Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Art. 40. O adotando deve contar com, no máximo, 18 anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. Art. 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Primeiro, se um dos cônjuges ou côncubinos adota o filho do outro, mantém-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou côncubino do adotante e os respectivos parentes. Segundo, é recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus descendentes, o adotante, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 4º grau, observada a ordem de vocação hereditária. Art. 42. Podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Primeiro, não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. Segundo, para a adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Terceiro, o adotante há de ser, pelo menos, 16 anos mais velho do que o adotando. Quarto, os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência e que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade com aquele não detentor da guarda, que justifiquem a excepcionalidade da concessão. Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Quinto, nos casos do 4º deste artigo, desde que demonstrado o efetivo benefício ao adotando, será assegurada a guarda compartilhada, conforme previsto no art. 1584 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 Código Civil. Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Sexto, a adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento, antes de prolatada a sentença. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência.
Art. 43. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos. Art. 44. Enquanto não der conta de sua administração e saldar o seu alcance, não pode o tutor ou o curador adotar o pupilo ou o curatelado. Art. 45. A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. Primeiro, o consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar. Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Segundo, em se tratando de adotando maior de 12 anos de idade, será também necessário o seu consentimento. Art. 46. A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente, pelo prazo máximo de 90 dias, observadas a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso. Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017. Primeiro, o estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob a tutela ou guarda legal do adotante durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a conveniência da constituição do vínculo. Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Segundo, a simples guarda de fato não autoriza, por si só, a dispensa da realização do estágio de convivência. Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Segundo, o prazo máximo estabelecido no caput deste artigo pode ser prorrogado por até igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Terceiro, em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do país, o estágio de convivência será de, no mínimo, 30 dias e, no máximo, 45 dias, prorrogável por até igual período, uma única vez, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017. Terceiro, ao final do prazo previsto no terceiro deste artigo, deverá ser apresentado laudo fundamentado pela equipe mencionada no quarto deste artigo, que recomendará ou não o deferimento da adoção à autoridade judiciária. Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Quarto, o estágio de convivência será acompanhado pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política de garantia do direito à convivência familiar, que apresentarão relatório minucioso acerca da conveniência do deferimento da medida. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Quinto, o estágio de convivência será cumprido no território nacional, preferencialmente na comarca de residência da criança ou adolescente, ou, a critério do juiz, em cidade limítrofe, respeitada, em qualquer hipótese, a competência do juízo da comarca de residência da criança. Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Art. 47. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão. Primeiro, a inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome de seus ascendentes. Segundo, o mandado judicial, que será arquivado, cancelará o registro original do adotado. Terceiro, a pedido do adotante, o novo registro poderá ser lavrado no cartório do Registro Civil do município de sua residência.
Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Quarto, nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões do registro. Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Quinto, a sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome. Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Sexto, caso a modificação de prenome seja requerida pelo adotante, é obrigatória a oitiva do adotando, observado o disposto nos 1º e 2º do art. 28 desta lei. Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Sétimo, a adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença constitutiva, exceto na hipótese prevista no 6º do art. 42 desta lei, caso em que terá força retroativa à data do óbito. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Oitavo, o processo relativo à adoção assim como outros a ele relacionados serão mantidos em arquivo, admitindo-se seu armazenamento em microfilme ou por outros meios, garantida a sua conservação para consulta a qualquer tempo. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Nono, terão prioridade de tramitação os processos de adoção em que o adotando for criança ou adolescente com deficiência ou com doença crônica. Incluído pela Lei nº 12.955, de 2014. 10. O prazo máximo para a conclusão da ação de adoção será de 120 dias, prorrogável uma única vez por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Art. 48. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 anos. Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Parágrafo único. O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado menor de 18 anos, a seu pedido, assegurada orientação e assistência jurídica e psicológica. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Art. 49. A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais. Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Art. 50. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção. Vide Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Primeiro, o deferimento da inscrição dar-se-á após prévia consulta aos órgãos técnicos do juizado, ouvido o Ministério Público. Segundo, não será deferida a inscrição se o interessado não satisfizer os requisitos legais, ou verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 29. Terceiro, a inscrição de postulantes à adoção será precedida de um período de preparação psicossocial e jurídica, orientado pela equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da Política Municipal de Garantia do Direito à Convivência Familiar. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Quarto, sempre que possível e recomendável, a preparação referida no terceiro deste artigo incluirá o contato com crianças e adolescentes em acolhimento familiar ou institucional em condições de serem adotados, a ser realizado sob a orientação,
supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, com apoio dos técnicos responsáveis pelo programa de acolhimento e pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Quinto, serão criados e implementados cadastros estaduais e nacional de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e de pessoas ou casais habilitados à adoção. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Sexto, haverá cadastros distintos para pessoas ou casais residentes fora do país, que somente serão consultados na inexistência de postulantes nacionais habilitados nos cadastros mencionados no 5º deste artigo. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Sétimo, as autoridades estaduais e federais em matéria de adoção terão acesso integral aos cadastros, incumbindo-lhes a troca de informações e a cooperação mútua, para a melhoria do sistema. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Oitavo, a autoridade judiciária providenciará, no prazo de 48 horas, a inscrição das crianças e adolescentes em condições de serem adotados que não tiveram colocação familiar na comarca de origem, e das pessoas ou casais que tiveram deferida sua habilitação à adoção nos cadastros estadual e nacional referidos no 5º deste artigo, sob pena de responsabilidade. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Nono, compete à autoridade central estadual zelar pela manutenção e correta alimentação dos cadastros, com posterior comunicação à autoridade central federal brasileira. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. 10. Consultados os cadastros e verificada a ausência de pretendentes habilitados residentes no país com perfil compatível e interesse manifesto pela adoção de criança ou adolescente inscrito nos cadastros existentes, será realizado o encaminhamento da criança ou adolescente à adoção internacional. Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017. 11. Enquanto não localizada a pessoa ou casal interessado em sua adoção, a criança ou o adolescente, sempre que possível e recomendável, será colocado sob guarda de família cadastrada em programa de acolhimento familiar. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. 12. A alimentação do cadastro e a convocação criteriosa dos postulantes à adoção serão fiscalizadas pelo Ministério Público. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. 13. Somente poderá ser deferida a adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil não cadastrado previamente nos termos desta lei quando, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência e se tratar de pedido de adoção unilateral, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. E for formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de afinidade e afetividade, incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. E oriundo o pedido de quem detenha tutela ou guarda legal de criança maior de 3 anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade, e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas nos arts. 237 ou 238 desta lei. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. 14. Nas hipóteses previstas no 13 deste artigo, o candidato deverá comprovar, no curso do procedimento, que preenche os requisitos necessários à adoção, conforme previsto nesta lei.
incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. 15. Será assegurada prioridade no cadastro a pessoas interessadas em adotar criança ou adolescente com deficiência, com doença crônica ou com necessidades específicas de saúde, além de grupo de irmãos. Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017. Art. 51. Considera-se adoção internacional aquela na qual o pretendente possui residência habitual em país parte da Convenção de Haia, de 29 de maio de 1993, relativa à proteção das crianças e à cooperação em matéria de adoção internacional, promulgada pelo Decreto no 3087, de 21 de junho de 1999, e deseja adotar criança em outro país parte da Convenção. Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017. Primeiro, a adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro ou domiciliado no Brasil somente terá lugar quando restar comprovado. Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. E que a colocação em família adotiva é a solução adequada ao caso concreto. Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017. E que foram esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança ou adolescente em família adotiva brasileira, com a comprovação, certificada nos autos, da inexistência de adotantes habilitados residentes no Brasil com perfil compatível com a criança ou adolescente, após consulta aos cadastros mencionados nesta lei. Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017. E que, em se tratando de adoção de adolescente, este foi consultado, por meios adequados ao seu estágio de desenvolvimento, e que se encontra preparado para a medida, mediante parecer elaborado por equipe interprofissional, observado o disposto nos 1º e 2º do art. 28 desta lei. Incluída pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Segundo, os brasileiros residentes no exterior terão preferência aos estrangeiros, nos casos de adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro. Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Terceiro, a adoção internacional pressupõe a intervenção das autoridades centrais estaduais e federal em matéria de adoção internacional. Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência 4º, revogado pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Art. 52. A adoção internacional observará o procedimento previsto nos arts. 165 a 170 desta lei, com as seguintes adaptações. Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. E a pessoa ou casal estrangeiro, interessado em adotar criança ou adolescente brasileiro, deverá formular pedido de habilitação à adoção perante a autoridade central em matéria de adoção internacional no país de acolhida, assim entendido aquele onde está situada sua residência habitual, incluída pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. E se a autoridade central do país de acolhida considerar que os solicitantes estão habilitados e aptos para adotar, emitirá um relatório que contenha informações sobre a identidade, a capacidade jurídica e adequação dos solicitantes para adotar, sua situação pessoal, familiar e médica, seu meio social, os motivos que os animam e sua aptidão para assumir uma adoção internacional, incluída pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. E a autoridade central do país de acolhida enviará o relatório à autoridade central estadual, com cópia para a autoridade central federal brasileira, incluída pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência.
O relatório será instruído com toda a documentação necessária, incluindo o estudo psicossocial elaborado por equipe interprofissional habilitada e cópia autenticada da legislação pertinente, acompanhada da respectiva prova de vigência, incluída pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Os documentos em língua estrangeira serão devidamente autenticados pela autoridade consular, observados os tratados e convenções internacionais, e acompanhados da respectiva tradução, por tradutor público juramentado, incluída pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. A autoridade central estadual poderá fazer exigências e solicitar complementação sobre o estudo psicossocial do postulante estrangeiro à adoção, já realizado no país de acolhida, incluída pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. E verificada, após estudo realizado pela autoridade central estadual, a compatibilidade da legislação estrangeira com a nacional, além do preenchimento por parte dos postulantes à medida dos requisitos objetivos e subjetivos necessários ao seu deferimento, tanto à luz do que dispõe esta lei como da legislação do país de acolhida, será expedido laudo de habilitação à adoção internacional, que terá validade por, no máximo, um ano, incluída pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. E de posse do laudo de habilitação, o interessado será autorizado a formalizar pedido de adoção perante o Juízo da Infância e da Juventude do local em que se encontra a criança ou adolescente, conforme indicação efetuada pela autoridade central estadual, incluída pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Primeiro, se a legislação do país de acolhida assim o autorizar, admite-se que os pedidos de habilitação à adoção internacional sejam intermediados por organismos credenciados, incluída pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Segundo, incumbe à Autoridade Central Federal Brasileira o credenciamento de organismos nacionais e estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de habilitação à adoção internacional, com posterior comunicação às autoridades centrais estaduais e publicação nos órgãos oficiais de imprensa e em sítio próprio da Internet. Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. Terceiro, somente será admissível o credenciamento de organismos que, incluída pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência, e sejam oriundos de países que ratificaram a Convenção de Haia e estejam devidamente credenciados pela autoridade central do país onde estiverem sediados e no país de acolhida do adotando para atuar em adoção internacional no Brasil, incluída pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. E satisfizerem as condições de integridade moral, competência profissional, experiência e responsabilidade exigidas pelos países respectivos e pela Autoridade Central Federal Brasileira, incluída pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência. E forem qualificados por seus padrões éticos e sua formação e experiência para atuar na área de adoção internacional, incluída pela Lei nº 12.010, de 2009, vigência.